Agora sim, né? Agora vai. Boa noite. Olá, boa noite. Voltei, meninas. Tive um problema aqui com a internet. Não sei o que aconteceu, que meu celular conectou uma outra internet aqui que não estava funcionando, mas agora vai funcionar, em nome de Jesus. Agora dá certo. Agora vai. Olá, Ilane. Bem, Amém. amém. A bênção vai ser grande, viu, pastora? Amém. Eu acho que tem um celular seu, eu acho que você vai ter que pôr no silencioso, que ele tá vibrando. Vibrando. Você tá escutando? Tá vibrando. Senão você vai ter que tirar do vibrador. Mas agora vai dar certo. O problema é que meu celular Amém. conectou uma outra internet que não era a minha, não sei como, e não estava funcionando. Aí eu Ah, fui mas olhar. isso acontece. Fazer ao vivo tem dessas coisas, Eliene. Não é É verdade, verdade? é verdade. Mas eu estou muito feliz de tê-la aqui conosco, é uma honra, Amém, querida. É uma honra para mim também. vai nos abençoar muito. Vamos ter muito aprendizado hoje. Amém. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa mesmo permear cada uma das nossas palavras e que ele possa trazer coisa nova ao nosso coração, porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, não é verdade? Então, que ele nos dê muito essa noite, em nome de Jesus, amém? Amém, amém, isso mesmo. Louvado seja Deus. A gente, por nós mesmos, nada temos para dar, para oferecer para ninguém. É Nada. somente dele, né? E muito Amém, tem verdade. uma pastora com seus estudos, já acompanho, já tem um tempo. Amém. Então, eu creio que hoje vamos aprender mais do Senhor através da sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te use, ainda muito mais e hoje muito mais para nos abençoar. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, agora só eu? Agora sim, agora fique à vontade. Hoje, na hora que eu estava de novo, né, lendo o seu tema, eu falo que assim, é tão é tão profundo, sabe? É, Tudo que vem, Eliane, da parte de Deus. sim, E as pessoas, muitas vezes, né, por não conhecer, é igual fala na palavra de Deus, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, é que a gente perece. E é, quando nós falamos a respeito de submissão, eu falo que assim, tem tanta coisa antes, sabe? É tanta coisa que chega, que tem antes da submissão, e muitas vezes o que nos torna mais difícil a gente entender isso é que a gente começa a nos ser cobrado isso apenas, eu falo que nem é assim, é depois da lua de mel, sabe, Eline? é. Nem é depois do casamento, porque Uhum. enquanto tem casamento, enquanto tá a lua de mel, tá tudo maravilhoso. Mas quando acaba a lua de mel e quando começa a entrar, e infelizmente, muitas mulheres hoje, elas nem depois da lua de mel começam a ter esse entendimento. Na verdade, para muitas mulheres, isso chega talvez quando o casamento já está totalmente destruído. É Totalmente verdade. destruído. É. Eu mesmo já peguei, né, várias mulheres, eu trabalho com muitas mulheres, tem muitos anos, e assim, eu já passei por muitos casos assim, e, e como que isso começa a ser percebido? A submissão, ela vem da mulher sábia. Ninguém Sim, consegue ter submissão dentro do casamento sem ter a sabedoria do alto. Mas como eu te é, falei, começamos lá atrás, né? é. Não tem como falar de submissão se a gente não começar lá atrás, quando Deus criou Adão e Eva, quando Deus criou o casamento, porque a Isso. submissão, ela tá dentro do casamento. Nós estamos falando aqui da submissão da mulher com o marido. Então, o casamento, ele foi instituído por Deus. E não adianta, Eliane, a gente querer fazer algo que Deus instituiu com as regras do mundo. Isso Verdade. não vai funcionar.
Aquilo que Deus criou, apenas Ele consegue nos direcionar para que aquilo tenha sucesso, para que aquilo realmente seja bem sucedido. Se a gente quer fazer uma coisa que Deus criou de acordo com a nossa vontade, a gente vai nos estribar no nosso próprio entendimento, a gente não vai confiar no Senhor e a gente sabe que não vai dar certo, porque os planos que não podem ser frustrados são os planos do Senhor, não são os nossos planos. E quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva nada menos para quê? Para ter relacionamento com ele. E esse relacionamento, ele já dependia de quê? Da submissão do próprio Adão ao Senhor. Sim, E foi por causa dessa falta de submissão de Adão ao Senhor que tudo começou a dar errado. é verdade. Quando nós conhecemos a palavra, a gente vê que assim, Deus, ele fez tudo perfeito, ele fez tudo lindo para Adão. Ele chegou, ele fez assim, já colocou Adão num jardim maravilhoso. Ele deu para Adão toda a autoridade, sabe? Para pronome nos animais, para cuidar da terra. Ou seja, Adão, ele estava num estado perfeito. Sim, Mas, e quando ele começou a ver os animais, né, homem e mulher ali, ele sentia que algo não estava perfeito nele. Deus, antes de Adão já sentia aquilo, Deus já sabia disso. E Deus criou a mulher. E eu ah, falo que assim, a mulher, quando eu comecei a entender a criação da mulher desde o início, lá do início, eu comecei a entender Provérbios 14:1, que fala que a sábia constrói e a tola destrói. Porque às vezes a gente lê, né, assim, né, Eliane? Ah, a sábia constrói e a tola destrói. Não, mas isso é muito mais profundo. Isso significa que dentro de mim existe um poder construidor, existe um poder que destrói todas as coisas. E a palavra destruição, ela é muito forte. Ela é muito assim, ela realmente, ela eu falo que assim, quando essa palavra vem, eu só imagino, você já viu aquelas máquinas, aqueles guindastes que vêm com aquelas bolas de ferro enorme, pá, taca numa construção, e uma construção que muitas vezes foi assim, né, demorou muito tempo para fazer, mas por ela não estar bem cuidada, por ela não ter sido assim, com a base forte, ela vai envelhecendo, a pessoa não vai cuidando, ela vai perdendo a essência dela e a necessidade para a qual ela serve, aí o que acontece? Vem e destrói. E para mim, aquela visão daquela bola de ferro batendo é algo assim muito agressivo. E é. a mulher, ela tem esse poder dentro dela. Tanto Muito, é que o homem já tinha todas as coisas e a mulher, quando ela foi criada, ela completou o homem. Ou seja, a partir do momento que a mulher nasceu, as coisas já não estavam mais bom, estava muito verdade. bom, né? E a mulher veio com esse poder incrível de influenciar. Eu fico pensando, né? Adão, quando ele viu Eva, ele falou: essa é ossos dos meus ossos, essa é carne da minha carne. Ele fez uma canção para Eva de tanto que ele ficou assim, uau, impressionante, né? O tanto que a mulher, assim, ela realmente foi criada para influenciar. Ela foi criada, a mulher, Helena, ela foi criada para dar vida. É verdade. Homem, ele não tem poder de gerar vida. A mulher, ela tem poder de gerar vida, É sabe? verdade. Ela precisa do homem, mas ela que gera. É ali dentro da mulher que é gerada essa vida. Eu vou ser vovó e eu tô muito É, feliz com isso, que eu falei que eu tô me achando, que eu vou ser vó nova, bonita, tô me achando, Eliane. E hoje, assim, e a minha menina tá muito recentezinha, mas hoje eu falei assim pra ela, pro meu marido, amor, eu queria ver a hora, sabe, que o Senhor ia chegar, vai chegar lá e vai soprar o fôlego de vida dentro da barriguinha dela. Porque a gente é, sabe que homem e mulher fazem sexo, mas quem sopra o fôlego de vida é o Senhor. E a primeira coisa que é soprado ali no útero, né, da mulher é aquele coraçãozinho batendo. E daquele coração, o que que Provérbios 23 fala? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede as fontes da vida. Aí, a partir desse momento, Eliane, que o Senhor soprar o fôlego de vida ali no útero dela, ela vai começar a gerar uma é, vida, é. né? Isso Uma vida que o próprio Deus vai formar, porque eu e você, nós não sabemos fazer perna,
nós não sabemos fazer braço, nós não sabemos fazer rim, fígado, nada. A gente não sabe fazer nada. Inclusive, quando ele vem, o produto vem pronto, Eliane. Né? A única coisa que nos cabe é cuidar. Por quê? Porque nós somos chamadas para gerar algo que vem do próprio Deus. Obrigado, meninas, pelos parabéns. Estou amando, gente, essa notícia de ser vó, tudo de bom. Então, nossa, eu tô me achando, Eliane. Então, quando Eva, ela realmente foi criada, Deus tinha um plano lindo. Tanto é que ele virou para Adão e Eva e falou assim: crescei e multiplicai. Mas existia a submissão lá no início. Lá no início já existia a submissão que Adão devia ao Senhor. Tanto é que era Adão que devia essa submissão ao Senhor, que quem falhou ao não vigiar o jardim não foi Eva, foi Adão. Por isso que lá em Romanos fala que o pecado não entrou através da mulher, ele entrou através do homem. Porque Deus deu para Adão, ele deu para Adão a missão de cuidar, de zelar do jardim. E Adão, de todos os frutos você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Mas a mulher, Eliane, o papel dela é fundamental. O papel da mulher é tão fundamental, sabe? É tão assim único que Satanás, ele não foi até Adão para tentar Adão. E eu creio nisso de todo o meu coração, que ele não foi até Adão porque ele sabia que Adão iria resisti-lo. Porque, na verdade, um homem, ele foi criado para resistir a Satanás. Mas ele não foi criado para resistir uma mulher. Mulher. A influência, eis a importância da influência da mulher, tanto em relação ao homem como ao lar, à família no geral, não é verdade? Só tomando um ganchinho aqui seu, esse final de semana agora eu passei assim, eu tive, porque assim, todo mês no nosso período a gente fica, não sei vocês, você como que fica, mas eu tenho assim uma coisa que eu falo, Espírito Santo me ajuda, porque é muito difícil. E eu passei por um estresse assim, e ali, depois que passou aquele momento que tudo se acalmou e tudo, aí eu comecei, o Espírito Santo começou a falar comigo, olha a sua importância dentro de casa. Porque quando eu fico estressada, o marido fica, Todo mundo fica. eu começo a ver um resmungando com o outro, um reclamando do outro, um levantando. Falo, gente, faz todo sentido a importância da influência da mulher sábia dentro do lar. Porque se a gente tem só um período, um momento de estresse e causa tudo isso, agora você imagine só Imagina uma isso direto. que vive direto assim, gente, como que não deve ser um lar desse, uma família dessa? Não é verdade? Então é aí que está a importância mesmo, de, que nem você falou, da sabedoria. Tudo começa lá no início. Então Lá você no vai. início, isso começa lá no início da história. Por isso, como eu te falei no início, se a gente, nós perecemos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E foi esse poder dentro da mulher, sabe, que Deus deu para ela, que o que que aconteceu? Porque Deus, Eliane, ele não dá as coisas e tira. É Romanos verdade. fala que os dons e a vocação, eles são o quê? São irrevogáveis. Então a mulher, ela foi criada com esse poder de construção. Mas quando o pecado entrou ali no mundo, por quê? Porque Satanás foi até Eva e Eva foi até Adão e Adão não resistiu à mulher, porque o homem não resiste a uma mulher. Sabe, é Verdade. igual o meu marido sempre fala, olha, amor, eu muitas vezes eu não vou te trair, não é porque eu não te amo, porque o homem, ele consegue, o homem sem temor a Deus, ele trai a mulher e ele ainda volta para casa com a caixa de bombom, filha. Amando ela muito mais, Isso é sabe? verdade. E infelizmente o homem sem temor a Deus é desse jeito. E meu marido fala, olha, amor, eu não faço isso porque eu temo ao Senhor. Porque assim, ele é uma mulher. Beleza não segura marido. Dinheiro não segura marido. Carnalidade é algo que ninguém segura. Só existe um que tem
A fonte para isso, que é o domínio próprio que o Espírito Santo de Deus dá. E esse Espírito Santo, ele vem apenas quando nós temos temor do Senhor, quando o homem tem temor do Senhor. Então, o que aconteceu com tanto poder que Deus fez, né, a mulher? Quando o pecado entrou, Satanás achou ali uma brecha para fazer o que Provérbios 14 fala. A mulher sábia constrói e a mulher tola destrói. Quando nós vamos para a história, a gente percebe que, assim, nesse tempo todo de história, começando lá atrás, há mais de 4.000 anos, né? Quando ali em Gênesis a gente ainda vê muito nome de mulheres, mas assim, a gente vai passando o tempo, a gente vê que a mulher ela começa a ser tão atacada, que muitas histórias da própria Bíblia, os homens que eram homens de Deus, sabe, eles não mencionam o nome das mulheres. Por quê? Porque Satanás, ele tenta destruir a mulher há muitos e muitos anos. Por quê? Porque a barriga da mulher é a oficina de Deus, sabe? Nenhum espírito pode andar na terra. Por quê? Porque a terra foi dada aos homens e aos filhos dos homens. Então, não tem nenhum espírito que tem legalidade de aparecer, de andar na terra. Então, o único jeito de espíritos, tanto imundos como o Espírito Santo de Deus, tem de fluir nessa terra é através de nós. São através de seres humanos. Por isso que a mulher, há muitos e muitos anos, ela é tão bombardeada. Você pega aí um exemplo prático, você não conhece o nome da mãe de Davi, você não conhece o nome da mãe de Sansão. Existe uma mulher anônima em 2 Samuel 20, que eu sou apaixonada com ela, que ela não chama mulher anônima não, mas eu chamo ela de mulher anônima, porque desde quando Deus me revelou essa mulher, e na Bíblia, Eliane, tem muitas e muitas mulheres anônimas. Por quê? Porque a gente vê Satanás tentando destruir a mulher desde lá de trás. Agora, só que uma coisa que Satanás não ele não é criativo. Ele usa as mesmas armas. Ele usa as mesmas armas. A mesma arma que ele usou lá atrás para que Adão fosse insubmisso a Deus e destruísse um mundo sem pecado, destruísse um mundo sem dor, destruísse um mundo sem tristeza, Satanás usa a insubmissão da mulher para destruir uma família. Isso mesmo. Sabe? Quando nós ligamos isso, Eliane, nós começamos a perceber que é algo assim, que você vê que ele é o mesmo, sabe? Então, não, como eu te falei, não tem como eu te falar de submissão se eu não pegar lá atrás, sabe? Lá atrás. Submissão não é nada mais, nada menos do que a gente obedecer a Deus. Aí a pessoa fala assim, mas Deus quer que eu seja o quê? Que eu seja uma coitada? Deus quer que eu... Gente, submissão não tem nada a ver com ser coitada. Submissão não tem nada a ver com você, sabe, fazer as coisas que te ferem, sabe, que te... Tem nada a ver com isso, gente. Mas antes da submissão, o que que vem então? Vem o casamento. A mesma aliança que Deus fez lá atrás, quando ele criou Adão e Eva, que era a primeira aliança, né, onde Adão ele foi submisso a Deus. O casamento, ele volta para quê? Para a aliança. É uma aliança onde homem e mulher, eles chegam diante de Deus e se tornam uma só carne. Casamento é isso. Casamento, ele não é morar junto. Casamento, não. E você sabe assim, e o ato sexual no coração de Deus, ele não vem com você morar junto. O que confirma o casamento no coração de Deus é o ato sexual. Sim. Sabe? Sério, mas por que que eu tenho que então casar no cartório? Por que que eu tenho que casar no cartório? Eu vou te falar por quê. Porque nós temos que nos submeter às leis do mundo. Não tem como você se submeter a Deus se você não se submeter às leis humanas. Porque toda autoridade, Romanos 13 fala, ela é instituída por Deus. Então, se hoje, para estar casado, nós precisamos ir num cartório, nós precisamos fazer isso. Lá atrás, não tinha isso. Por quê? Porque lá atrás, essa aliança, uma só carne, era quando eles se deitavam e tinha relacionamento sexual. Isaac com Rebeca, Abraão, era tudo assim. Tanto é que eu falo que assim, quando nós começamos a estudar isso a fundo, sabe, Eliane, toda relação sexual
ainda que muitas vezes a gente não veja, lá no fundo existe um derramamento de sangue. Sabe por Sim. quê? Toda aliança tem um derramamento de sangue. Às Uhum. vezes, a gente pega mulheres que vêm assim, que vêm de outros relacionamentos, é algo tão forte, e você começa a perceber que aquelas mulheres ali precisam passar por um processo de cura e de libertação. Por quê? Porque toda vez que você se torna uma só carne, todas as vezes que você faz sexo com uma pessoa, você se torna uma só carne com ela. Isso Uhum. significa, se ela tiver demônio, você vai receber a maldição dela. Gente, Verdade. isso é sério. Nós não estamos falando aqui de mundo natural, porque não existe submissão no mundo. Não, não adianta a gente querer falar em submissão no mundo, gente. Não existe submissão no mundo. Submissão é de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós casamos, a palavra de Deus fala o quê? Já não são dois, mas são uma só carne. Presta Isso. atenção, meninas. Já não somos dois, tá bom? Somos uma só carne. Nós somos uma só carne. Então quer dizer o quê? Quer dizer que Deus, quando ele olha para as séries hoje, ele não vê só as séries. Eu e o Marcelo formamos uma só carne. O que que isso significa? Uma só carne, nós precisamos chegar num consenso de ter só uma vontade. Sim. Ah, então peraí. Então eu vou querer o que ele quer, ele vai querer. Sabe, mó enganação que eu já vi muitas vezes, Eliane, e eu não creio nisso. Eu também não. Quando eu vejo as pessoas fazendo casamento e falo assim: ah, fulano, você tem que viver para fazer a sua mulher feliz. Ah, você tem que viver para fazer seu marido feliz. Gente, deixa eu falar com você, por mais que você tente, você não vai dar conta de fazer seu marido feliz. Não Direto. consigo. Por mais que seu marido tente, ele não vai te fazer feliz. Sabe por que que não vai? Porque dentro de nós existe algo que se chama eternidade. Nós não satisfazemos com nada que o homem nos dá. Nós nos satisfazemos apenas com a porção que vem de Deus. Séries, então, o que é casamento? Casamento é quando eu e meu marido temos uma só vontade. Que vontade é essa? De servir a Deus, sabe? De servir a Deus. Quando marido e mulher têm uma única vontade de servir a Deus, eles começam a experimentar o que é uma só carne. Cara. Aí o que que acontece? Eles não começam a andar, Helene, para lugares diferentes. Eles não começam a dar esse atrito de um anda para cá, outro anda para cá. Aí sabe? Aí vai virando aquela falta de sintonia, aquela falta de respeito, aquela coisa horrorosa. Por quê? Porque cada um quer sobressair mais. Cada Então, um tem vontade, né? Na verdade, não tá os dois na mesma vontade, mas um tem a sua e o outro tem a dele. Então, nesse momento começam os atritos, né? Por isso a importância dos dois andar no mesmo caminho, na mesma direção. exatamente. Aí tem uma mulher aqui perguntando, que é uma pergunta muito pertinente, que eu ia tocar nela. E quando o meu marido não tem a vontade de Deus? Quando o meu marido não faz a vontade de Deus? Olha, o que que acontece nesse caso? Você precisa, em primeiro lugar, entender o seguinte: quando eu falei para vocês, a gente entra num casamento. Quando nós entramos num casamento, nós só vamos dar certo nesse casamento se nós nos voltarmos para quem criou o casamento, que é o Senhor. Por que que muitas vezes a palavra de Deus fala de julgo desigual, né? Julgo desigual. Porque, gente, duas pessoas que andam em lugares diferentes, a probabilidade acontece, elas podem se tornar uma só carne, porque talvez essa é a vontade de Deus. Mas quando você fala assim, não, ele não vai na igreja, ele bebe, mas eu vou fazer isso, eu vou encarar, sabe? Você tem que ter muita convicção disso na sua vida. Sim. Porque quando você casa, por mais que você queira achar, você começa a perder o poder de influência sobre o marido. Tem mulher que acha, né, Eliane, que vai casar e vai consertar tudo. Então, Querida, mas hello, vai casar, vai atrapalhar tudo, sabe por quê? vai Porque ser o pior. quando você casar, sabe o que que vai acontecer? Você vai ter que ser uma só carne com ele. E detalhe, submissão. Você vai ter que se sujeitar à missão do seu marido. Isso Verdade. é que é submissão. Então, não se submeta a um julgo desigual no qual
Não estou falando de religiosidade, mas talvez você percebe que o seu futuro marido, ele não tem caráter. Ele é um homem que não teme a Deus. Ele é um homem mulherengo. Ele é um homem que bebe. Você precisa entender o seguinte: você vai se submeter a um homem que, distante do coração dele, tá? Ele tem uma missão que vem de Deus. Isso. Sabe? Muito difícil. Não, Sérgio, mas Deus me falou. Quem sou eu para questionar com você se Deus te falou? Deus te abençoe e eu creio no que Deus fala. Eu não creio muitas vezes no que muitas mulheres falam, porque as mulheres muitas vezes são tão carentes que elas não se valorizam, sabe, Eliane? E elas se submetem a qualquer coisa. Elas se vendem por preço barato. Por quê? Porque elas têm medo de ficar sozinha, têm medo de não realizar sonho, mas você nunca vai realizar sonho se tornando uma só carne que um homem, que a missão dele nem passa pela cabeça dele, Verdade. realmente andar nos caminhos de Deus ou servir a Deus. Então, se você entrou num casamento sabendo que era assim, e você está com a vida um caos, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar atrás e pedir perdão para Deus. Sabe? Porque você escolheu algo que muitas vezes não estava no coração de Deus. Agora, Eliane, é diferente de uma mulher que casa. Tanto ela não conhece o Senhor e nem o marido conhece o Senhor. E nesse processo, o que que acontece? Ela encontra o Senhor. Gente, o mundo espiritual vai cooperar a seu favor, sabe por quê? Porque Deus vai te dar. Você não tá assim, você vai ser usada poderosamente nas mãos de Deus para que Deus use você como uma Bíblia viva na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. Sério, mas aquela que entrou em julgo desigual lá atrás, ela não pode consertar, não? Olha, só existe conserto quando existe arrependimento. Porque perdão sem arrependimento não existe. Só existe perdão onde tem arrependimento. Então, primeiro, nós precisamos consertar. Talvez você entrou no casamento desobedecendo seus pastores. Talvez você entrou num casamento desobedecendo seus pais. Talvez você entrou num casamento desobedecendo pessoas que eram boca de Deus na sua vida. Então, você precisa ir lá atrás e consertar essas coisas sim. Porque se você não consertar as coisas, como que Deus vai fazer algo novo na sua vida? Como que as coisas vão ser novas se você não voltou lá atrás e consertou? Nós precisamos primeiro fazer conserto. Agora, a mulher que converteu depois que já era casada, sabe o que que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte, que as falhas do seu marido, elas não te dão poder para falhar também. Aham, verdade. Hoje, viva nas mãos dele. Nós dois, a gente não ia em igreja, a gente estava em julgo, a gente julga igual, né? Porque tanto eu como ele estava totalmente assim fora. E depois que eu casei, eu voltei, sabe? Voltei muito assídua para a igreja. E ele falava assim: olha, não mistura religião, não mistura religião, você pode ir, você tem a sua religião, eu tenho a minha, você não toca no negócio de religião. E foi passando aquele processo ali. Mas eu fui buscando tanto a Deus, sabe, Eliane? Eu fui mexendo tanto, tanto, tanto de Deus. E eu orava, Eliane, eu orava. Ele bebia, sabe? Ele ficava bêbado. E eu orava, eu falei: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor vai. Gente, é uma vida de oração. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Oração, ela precisa vir de um coração puro. A Sim. oração precisa vir de um coração, de um coração de uma mulher que obedece a Deus. A oração que chega no altar de Deus não é de uma mulher que é desobediente, não é de uma mulher que realmente não teme ao Senhor. A oração que sobe aos céus é a oração de uma mulher que tem um coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Essa oração chega ao céu. Uma mulher que procura limpar o coração todos os dias, uma mulher que é uma adoradora, uma mulher que submete muitas vezes a fazer aquilo que o marido dela precisa, ainda que ele não mereça. Isso, Sabe, exatamente. meninas? Submissão é você fazer o que o seu marido precisa e não o que ele Yes. merece. Sabe por quê? Nós merecemos o que nós temos? Nós merecemos Jesus Cristo na nossa vida? Nós não merecemos. Sabe, tudo aquilo que nós temos
É de graça. Nós não temos porque nós merecemos. Nós temos porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus. Agora, isso é tudo um processo. Por quê? Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu tô num casamento abusivo, meu marido me bate, eu tenho que submeter a isso? Claro que não, gente. Lógico que você não tem que submeter a isso. Se você se submeter a isso, mais cedo ou mais tarde, você vai morrer, você vai perder a sua vida. Sério, o que que eu tenho que fazer? Você tem que procurar ajuda imediatamente. E ainda que doa, você tem que deixar a verdade entrar na sua vida. Agora, quando você pedir ajuda, não peça ajuda para pessoas mundanas. Peça ajuda para pessoa que teme a Deus. Porque essa pessoa vai ser boca de Deus na sua vida. Agora eu vou te falar uma coisa também. Se você não está disposta a fazer aquilo que a pessoa que você vai chamar, sabe? Às vezes, eu vou pedir ajuda para fulano. Você sabe que o fulano é um homem ou uma mulher de Deus. Aí você chega lá, a pessoa começa a te dar direcionamento, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Ali na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, aí a pessoa fala assim, não vou fazer isso, não. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele não habita só nas séries, ele não habita só na Eliene. Nós, as séries, a Eliene, somos vasos de barro nas mãos do Senhor. Sabe, Eliane, tem pessoas que acham que Deus só usa as séries. Que ilusão, gente. Gente, as séries, ela foi chamada para amar a Deus e ao próximo como a ela mesma. Sabe as pessoas que hoje, Eliane, eu tenho obrigação de cuidar? Aquelas pessoas que os meus olhos alcançam, Eliane. Sabe? Eu não cuido de quem meus olhos não alcançam. Eu cuido quem eu posso palpar. Eu cuido quem eu pode vir na minha casa. Eu cuido quem eu posso ir na casa dela. Agora, tem pessoas que acham, não, só você que vai. Gente, pelo amor de Deus, quem muda as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Então, não vai querer achar. Agora, sabe o que é isso? É carnal. Não, porque a fulana tem milhões de seguidores, porque ela é sábia. Sabe o que você está fazendo? Você tá menosprezando o poder de Deus. É isso Tá que nós falamos no início. pegando, Hã? pegando um gancho aqui, tá idolatrando aquela pessoa, né? Tá colocando ela no lugar de Jesus, no caso, na vida dela. Porque Exatamente, exatamente. Deus fala que todos nós que conhecemos, que temos Jesus, nós também somos sacerdotes, todos nós. Não é só Todos. Somos cartas vivas, né, Eliane? somos cartas vivas de Deus aonde nós estivermos. E tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje justamente por isso. Elas não entenderam ainda que elas têm o Espírito Santo nelas, tanto quanto eu, quanto você tem, É, para fazer a obra, para fazer a diferença onde elas estão. Hoje, no meu devocional da manhã, eu falei sobre isso, sobre o Deus desconhecido, porque muitas pessoas estão dentro da igreja há anos e nada muda na vida dessas pessoas. Tem mulher que fala, mas você está há pouco tempo lá, já aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nada muda na minha vida, na minha casa. Mas você conhece realmente a Deus? Deus está habitando dentro do seu coração ou ele está só habitando lá no templo, na igreja, onde é feita de tijolos? Porque a palavra de é. Deus quer habitar no nosso coração, né? Que nós somos o templo do Ele não Espírito Santo, habita, né? não é verdade? É. E assim, isso é tão sério, sabe, Helene? Eu tenho tentado ensinar isso muito, igual você falou, que me chamou. Eu tenho um chamado de ensino, eu tenho esse chamado, esse é o meu chamado. E assim, o que eu falo, Deus, eu sou muito pronta em atender para ensinar. Porque para mim estar aqui, eu não estou te dando algo que eu não tenho. Eu estou te dando algo que Deus me deu. Você está me entendendo? Isso. Eu tenho esse dom, eu tenho esse chamado. E a palavra de Deus fala que maldito é aquele que faz a obra do Senhor sem Relaxa. zelo, né? Relaxadamente. Então, quando nós temos a oportunidade de ensinar, nós precisamos ensinar. Sabe, Helene, dificilmente eu falo um não. Para te falar a verdade, eu acho que eu nunca falei um não para ninguém que me chamou para fazer live. Deus me deu a graça. Aham. Mas eu falo não todos eles, pessoas que me pedem para cuidar, com muita certeza no meu coração de que eu não sou dona do mundo, mas quem é o dono do mundo é o Senhor. E me cabe apenas a porção que está ao meu redor. Sabe É. por quê? Porque nós precisamos entender que uma das coisas que Deus também nos mandou fazer é falar não, para que as pessoas
não caiam, né? Não pereçam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus, ele não opera só nas séries, ele não opera só na Eliane. O poder de Deus está ali em João 1:12. Porque todos aqueles que creram, Que né? nele Que crê. receberam, né? Jesus Cristo como Uhum. Salvador, nos é dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Filhos de Mas tem Deus. mulheres, Eliane, que é igual você falou, sabe por que que a vida delas não mudam? Porque em vez de entrar para o quarto e ver a vida de Jesus na palavra de Deus, elas ficam no Instagram vendo a vida de um monte de mulher. Amanhece um dia querendo ser igual a fulano, outro dia ela amanhece querer ser igual a ciclana, passa mais tempo vendo a vida das pessoas do que vendo a vida do próprio Jesus. São mulheres que não têm secreto. Enquanto você não tiver o secreto, você não vai buscar o autor e o consumador da sua vida. Hebreus Nada. 12 fala que os nossos olhos têm que estar fitos. Em outras mulheres, como exemplo, podemos, eu me alegro. Sabe por quê? Porque eu tenho uma vida, Eliane, que eu viro para você e falo assim: olha, Eliane, você pode ser minha imitadora, como eu sou de Cristo Jesus. Eu Uhum. falo isso, sabe? Porque eu sou uma mulher que eu imito Jesus. Mas Sim. você não pode, eu quero ser como as séries. Pode, você tem que querer ser como Jesus e não como as séries. Tá errado você querer ser como as séries. Você tá me Uhum. entendendo? Você pode usar o exemplo das séries, mas você nunca pode querer ser igual às séries. Por quê? Exatamente. Você não me conhece. Você não me Isso. conhece. Você não conhece o mais profundo do meu coração. Agora, Jesus, ele se fez conhecido, não é verdade? Elas estão falando aí que travou, Eliane. Será que travou? É, deu uma travadinha aqui agora também. Mas tá Para mim não travou, não. Mas parece que. Voltou aí, meninas? aqui voltou. É, para mim também. Vamos ver o que que elas estão falando. Então, Eliane, isso é muito sério, sabe, filha? Isso é muito sério. Nós precisamos, assim, realmente ter esse cuidado, sabe? Ter esse cuidado de não. E a idolatria, ela é tão perigosa para quem segue, como Sim, para quem sente falta dela, cuidado, né? sabe? Verdade. Ela destrói ambas as partes. Ela destrói quem precisa daquela. Sabe um dos versículos que eu tenho muito forte no meu coração, Eliane? É 2 Coríntios 10. Eu tenho assim, nossa, eu tenho esse versículo assim muito forte no meu coração, que ele fala assim, deixa eu ver se é 2 Coríntios ou se é 1 Coríntios. 2 Coríntios 10:7. Não, não é 1 Coríntios. Antigamente eu guardava, sabe? Mas a gente vai ficando avó, aí a gente não consegue mais Eu não guardar consigo, eu as não coisas, consigo. sabe, gente? Porque a gente vai virando avó. É primeiro Coríntios 6. Ah, é o quê? Aí você falou que é Coríntios 6:10 ou 10:6? Não, peraí que eu não tô achando aqui, mas ele fala assim, que aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, porque aquele que se gloria em si mesmo não é louvável. Eu não Aí eu sei, não lembro. gente. É 2 Coríntios. Achei. É 2 Coríntios 10:13. Fala assim: nós, porém, não nos gloriaremos. Não, não é isso daqui, gente. Eu não sei onde que. Como ele é a respeito. Não, eu fico tão. Achei. Agora eu achei. É 17. Não é 2 Coríntios 10:7. 2 Coríntios 10:17. Fala assim: Tá. aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Não sei. Senhor louva. Ai, meu Glória a Deus, Deus. eu sempre, porque às vezes, sabe, Helena, o que que acontece? Nós, quando começamos a descobrir nossos dons, é bom demais, gente. Sabe por quê? Eu tô aqui Verdade. falando com você, eu tenho que aquietar minha carne. Por quê? Porque eu tô vendo o Espírito Santo de Deus usar minha boca. Sabe? Eu tô vendo. E nesse momento, eu tenho que entender o seguinte: eu não posso me gloriar
nisso que está acontecendo aqui. Por quê? Porque eu só estou dando aquilo que está vindo do alto. Você está me entendendo? E se eu não vigiar com 2 Coríntios 10:17, Eliane, isso começa a entrar na minha cabeça, eu começo a achar que eu sou boa por mim mesma. Aí sabe o que que acontece? Não tem submissão em casamento, não tem submissão em autoridade, não tem submissão a pastor, não tem submissão a pastora. Aí sabe o que que vai acontecer na nossa vida? Lá o que aconteceu com Adão, lá no início. Vamos simplesmente acabar com a nossa aliança com Deus e nós vamos dar uma brecha. E a brecha, ela é algo que nós não podemos dar na nossa vida. Por isso que a submissão, Eliane, é algo tão importante na nossa vida, sabe? E é profundo, né? Não é tão simples, né? É muito profundo, não é tão simples. E como você falou, eu, eu não conhecia Deus, né, quando eu casei. Eu casei muito nova também, eu me casei aos 17 anos. Meu marido também era bem jovem, e a gente não conhecia Deus, nem eu, nem ele. Então a gente foi levando a vida, foi levando a vida. Quando eu conheci Jesus, eu já tinha os meus 2 filhos, tanto o mais velho como o mais novo. E eu conheci Jesus, assim, foi uma paixão que já me batizei e tudo mais, comecei a servir Jesus. E ele não, né? Ele ficou na dele, ele não ia, ele não me proibia. Ele falava, não, Eu eu não também fui vou, assim. proíbo de ir, mas você pode ir, mas deixa eu aqui no meu canto. E a gente tem aquela, não sei você, mas eu no início, nossa, era uma paixão, uma alegria tão grande que eu queria, porque eu queria fazer ele para a igreja de qualquer maneira. Eu não entendia que, porque eu tinha aquela alegria, aquele desejo de estar ali, ele não tinha aquele desejo porque ele não conhecia. Então, a gente erra muito no início, principalmente essas mulheres que ainda têm o seu marido que não é cristão, que ainda não conhece a Deus. Precisa vigiar muito nessa parte, Nossa, porque muito. muitas vezes eu saía para a igreja assim que eu ia chorando, porque eu queria, eu irritava tanto ele, chamando ele para ir comigo, que ele acabava se estressando comigo. Eu Então, também. demorou tempo para mim entender que não era eu que fazia a obra, e sim o Só Espírito te Santo. contando rapidinho, um dia ele virou para mim e falou assim: para de querer ser meu Espírito Santo. Tá Era vendo? isso. Pois é. Então, demorou um tempo. Depois que eu entendi que a minha parte era eu ir buscar a Deus por mim, pela minha casa, pela minha família, orar, entregar a vida dele para Deus e pedir para Deus trabalhar, foi que aí que eu fui vendo Deus trabalhando na vida dele também. Então, nesse ponto, às vezes falta sabedoria à mulher nesse ponto, porque ela quer forçar algo que não vai dar certo. Pelo É contrário, vai verdade, é trazer verdade. confusão, estresse, e não adianta, porque pela nossa força a gente não consegue fazer nada, né? Somente o Espírito Santo de Deus é que consegue. A gente não pode. É verdade. Precisamos dele, Pois né, é. Eliane? Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E eu tenho sempre, eu já escrevi 6 livros e assim, a maioria dos meus livros são direcionados a mulheres, só 2 que não. E um dos livros que eu mais, assim, falo para as pessoas é o livro onde eu ajudo as pessoas a lerem a Bíblia em um ano, né? Que é esse livro aqui. E assim, vocês estão vendo aí que eu estou muito Ah, feliz, esse eu porque não li hoje, ainda. Esse eu olha, não li ainda. esse livro aqui, por que que é o mais querido das séries? Porque isso é um devocional que eu escrevi onde a pessoa lê a Bíblia em um ano, com a direção dos capítulos, com a explicação dos mesmos. Então, então assim, esses dias eu tô assim como quem sonha, porque os mais vendidos era esse daqui, né? Era o da Tolo e da Sábia, ou Mulheres Segundo o Coração de Deus. Mas o que que acontece, gente? Bíblia é a única coisa que vai realmente criar raiz em nós e realmente vai fazer com que você seja uma mulher sábia, com que você seja uma mulher segundo o coração de Deus, que você entenda o que é ser revestida da armadura de Deus. Então, gente, o Exato. caminho é palavra de Deus. Vocês viram que para falar de submissão, eu comecei lá em Gênesis. Não tem Uhum. como você buscar. É igualzinho, para você chegar lá no topo de um prédio, você vai ter que subir andar por andar. Andar por Exato. andar, tá bom? E É, isso é um processo. E só se submete a esse processo quem tem humildade. Nem eu, nem você fomos sábias do dia para a noite, muito menos submissas. Nós passamos por um processo
onde hoje nós temos a graça de Deus, de ver os nossos maridos temerem ao Senhor e, gente, submeter. Quando o marido teme ao Senhor, eu vou falar uma coisa para vocês, é bom demais. Então não desista de chegar nesse processo e também não seja tola a ponto de não fazer isso. Inclusive, as meninas estão perguntando do livro, Eliane, a Tânia Brini, a T Brini, quem quiser comprar por WhatsApp, tem a T Brini aí. Taninha, põe seu telefone aí para mim, por favor. E lá no link da página do Mulheres Ensinando Mulheres, tem um link do site onde a gente vende todos os livros. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês não precisam comprar meus livros para ler Bíblia, não. Você não precisa falar assim, ai, quando eu comprar o livro das séries, eu vou ler Bíblia. Não. Se você tem uma Bíblia, começa hoje, sabe? Começa hoje. Então, assim, não dependa daquilo que o homem pode te dar para você crescer, porque Deus, ele te dá o que você realmente precisa para você crescer. E a submissão vai fazer com que Deus levante o seu marido como um homem de Deus e você vai ter prazer em se submeter a ele. Mas tem um processo. Se submeta a ele primeiro, tá bom? Isso é verdade. Não tem como chegar sem passar pelo processo. E eu posso falar que o processo, ele é longo, ele muitas vezes ele é doloroso, não é verdade? Só que a gente não pode desistir. A gente tem que continuar, tem que perseverar. Eu, às vezes, atendo mulheres que falam, mas eu não aguento mais isso. Ele não muda, ele não muda. Eu falo, gente, você precisa entender que às vezes a mudança não é nele que tem que começar em mim, tem que começar em você, porque tem coisas que a gente quer mudar no nosso marido, que se a gente parar e fosse analisar, aquilo tem que começar em mim, não é? Eu não tenho que esperar Não, que ele até porque, Eliane, se muitas coisas mudar no nosso marido sem a gente mudar, nós vamos virar uma tragédia. Sabe? Exato. Porque nós somos mandonas, nós somos nervosas demais. Esse TPM da vida aí é só Jesus na causa. Então, muitas vezes o seu marido não muda porque você não muda. Você tá Isso me é verdade. entendendo? E isso é misericórdia e graça de Deus. Então, nós precisamos realmente reconhecer, ter humildade, porque tem mulher que fala: ah, meu marido é isso. Para de profetizar, mulher. O que sai da sua boca tem poder. Meu marido nunca vai mudar. Tá amarrado em nome de Jesus Cristo. Toda vez que você pega isso, Satanás pega as suas palavras do mundo espiritual e ele usa isso. Ele usa isso. Deus é um Deus que vivifica os mortos e ele chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Começa a profetizar vida na vida do seu marido. Começa a profetizar que seu marido vai ser um homem de Deus e começa a agir. Antes dele se tornar, já começa a ser submissa a esse homem. Você vai ver se as coisas não vão acontecer. Parar de falar que só falta 2 minutos, tá bom? Senão depois você não vai conseguir nem deixar a live gravada. Já falei demais. Obrigado, meninas! É tão rápido, né, mulher? Tão rápido na hora que Mas eu acho que tem mais de 2 minutos, porque nós começamos um pouquinho mais pra frente, né, Eliane? Ah, é verdade. Então, se tiver mais alguma coisa, pode falar, porque dá tempo. Não, A gente já falei demais, já tô ficando assim, já tô entrando assim, né? Já tô ficando assim. Mas, gente, não cansa não, sabe? Não fica cansada, não. Eu falo que, assim, Jesus nunca desistiu da gente. Por isso, não desiste Pois das é. pessoas que ele te confia, não. Em nome de Jesus. Agora, começa a fazer essa mudança aí que a Eliane falou, que vai ser lindo. Eu creio, em nome de Jesus. Amém, eu também creio. E é isso que eu tenho aconselhado muitas, porque uma coisa que eu não poderia deixar de falar, já que tem tempo, eu vou falar rapidinho. Outro dia, eu peguei um caso assim, onde a moça falou que ela é solteira ainda, e o namorado, acho que já é o segundo, o terceiro, que eu não me lembro, mas ela disse que ele terminou com ela e que ela disse que não queria mais viver, porque já era o terceiro, ela já estava com 25 para 26 anos, queria casar e não conseguia, nunca se firmava com ninguém. Aí a gente começa a fazer as perguntas, né? E eu fui perguntando, eu falei, mas e como está a sua vida com Deus? Aí eu perguntei, você conhece a Bíblia? Você tem uma Bíblia? Ela falou, tenho. Eu nasci na igreja, ela falou para mim. Aí eu falei, tá, mas como está a sua vida com Deus? E ela falou, bem, eu estou afastada. Eu vou à igreja, mas eu não sinto nada. Eu leio a Bíblia, eu não sinto nada. Deus não fala mais comigo. Então, ali naquele momento eu percebi qual que era o problema. Ela dizer que os homens
né? Não conseguia. Ela disse que os homens amavam ela num dia, no outro não amava mais. Eu falei, mas é aí a questão. Tudo Será que começa. ela se ama? Eu Será que ela falei, entende o amor de Deus? idade com Deus. Tá É. aí o problema. Você tá longe de Deus. Ela falou, mas eu oro tanto. Eu falei, mas como Deus vai te ouvir se você tá longe dele? Se você Não, tá. e ele nem é o problema esse não, sabe por quê? Porque Deus ouve. Só que toda oração, ela só é perfeita quando tem uma resposta. Tem Sim. mulher que só fala, ela não escuta a Deus. Oração, gente, não é só um falando, é um diálogo. Então tem mulher que fala tanto, mas tanto, mas tanto, que ela nunca parou para escutar o que Deus quer falar. Deus escuta a oração de qualquer pessoa, né? Ou Mas Deus é a e gente a que tem que pessoa. escutar dele. Isso, mas aí como a pessoa queria tanto algo, aí às vezes Deus vem e fala não e ela E não ela não quer aceita. escutar, né? Não escutar aquilo que Deus tem para É, falar. Então, eu aconselhei ela nesse sentido. Primeiro, não queira morrer por causa disso, porque, veja bem, você está querendo tirar sua vida por causa de um homem. Você quer morrer por causa disso. Isso aí pode ser até um livramento. Deus está te livrando de algo que lá no futuro vai te fazer sofrer o resto da vida, porque casamento é para a vida toda. Você não pode querer casar hoje, amanhã, tem que se separar porque não deu certo. Então, pensa, eu sei que eu aconselhei ela e pedi para ela, falei, busque a Deus. Entra no teu secreto com Deus, primeiramente, se conserta com Ele, conserta a sua intimidade, sua comunhão com Deus. E aí sim, depois que você tiver realmente uma vida com Deus, aonde você possa ouvir a direção dele, porque ele vai dar a direção. Só que a gente, é que nem você falou, a gente tem que estar preparada para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Então, quando você estiver pronta para ouvir Deus falar, filha, esse é o momento, esse é o homem, essa é a pessoa que eu preparei para você, você vai ouvir, você vai obedecer, e aí sim, ali Deus vai trabalhar, você vai arrumar um namorado, vai noivar, vai casar e vai ter a sua família, não é verdade? amém. Porque longe de Deus a gente não consegue nada. Sem Ele, a gente não. Principalmente fazer o que ele criou, né? Não tem como você Isso, desfrutar de algo que Deus criou sem ser de acordo com a vontade dele. Não tem como. exa- exatamente. Então, mulheres, é isso. Muito feliz de ter estado aqui com essa Deus, futuras séries, que muito tem nos ensinado. E hoje nós podemos aprender um pouquinho mais. Eu não sei quanto tempo que falta para terminar. Amém. E a Acho que tá pastora faltando uns 3 minutinhos. tiver mais algo para falar, pode ficar à vontade, viu, pastora? Ou se Não, não, tá tudo bem. então encerrar então com uma oração, então, por todas nós. Bora! Nossa, isso aí é perfeito. Isso aí é tudo de bom. E sabe, gente, a oração, Tiago fala que muito pode a súplica do justo na sua eficácia. E uma das coisas que nos faz receber aquilo que nós pedimos é quando nós realmente cremos em quem nós pedimos. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que quando eu oro, eu creio no que eu oro. Muitas vezes nós estamos tão longe de Deus, tão distante dele, que nós oramos por orar. É Nós verdade. passamos a nem crer mais naquilo que oramos. Então, como nós começamos lá em Gênesis, para chegar lá na mulher sábia, na mulher submissa de 1 Pedro 3, eu quero te falar, antes de tentar ser submissa, busque ser submissa a Deus. Se você não for uma mulher submissa a Deus, você jamais será submissa ao seu marido. E vocês que estão aí, estão falando que é divorciada, que quer muito marido, eu quero te falar, não desista disso. Não deixa o mundo te impregnar, o seu estado civil realmente fala quem você é. Você pode ser divorciada, você pode ser casada, você pode ser solteira, você pode ser viúva, mas você nunca vai deixar de ser uma filha de Deus. E Deus, ele sempre tem o melhor para os seus filhos. O que nós nunca podemos deixar é de ser filhas do Deus vivo. E com isso, ele sabe o que nós precisamos. Vamos orar? Pai, que tudo aquilo que nós falamos aqui hoje, nós colocamos mesmo diante do Senhor. Pai, que Verdade. essa noite possa mesmo vir, Deus, a ser um destravar de chave nesses corações.
Eu te peço que pelo poder do nome de Jesus, Pai, o Senhor adentre corações, Pai, e o Senhor faça coisas novas na vida dessas mulheres, Pai. Que elas possam, em primeiro lugar, Deus, aprenderem que antes de serem submissas a seus maridos, se elas não forem submissas ao Senhor, Pai, elas jamais vão conseguir isso, Pai. Eu falo que a submissão ao marido é a cereja do bolo, Pai. Mas o bolo, ele é feito na tua presença, Pai. Os ingredientes vêm do Senhor. O corte de cada remendo, de cada fatia do bolo vem do Senhor. E a cereja, Deus, é aquilo que completa. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ensine a sermos mulheres submissas, mulheres sábias, mulheres que temem ao Senhor e mulheres que se levantem, Deus, para em nome de Jesus Cristo abençoar e não para amaldiçoar. Mulheres que se levantam, Deus, para levar vida e não para levar morte. E mulheres que verdadeiramente são achadas mulheres segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês de todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todas. Eu Amém. vou. Então, um beijo, viu? Beijo, minha pastora querida. Fica com Deus. Deus te abençoe grandemente, viu? Amém, amém. Tendo essa bênção de Deus que você é. E Deus vai abençoar ainda mais a sua vida e de tantas outras. Amém. Falta um minuto. Beijo. Beijo. Beijo, meus amores, a todas vocês que ficaram até aqui. Vou salvar a live, tá bom? Depois vocês podem estar assistindo novamente, quem não conseguiu assistir ela inteira, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tentando salvar aqui, meninas, porque essa nova atualização do Instagram, eu não estou sabendo como, mas eu vou conseguir. Vamos lá.